sim custar a vida. Então, a prevenção é fundamental para que a gente mantenha a nossa vida, o nosso funcionamento, né? Então agora sim eu não podia deixar de compartilhar isso com vocês, tá, gente? Porque é importante para algumas coisas que eu vou colocar, inclusive, na minha palestra, tá? Os impactos do câncer sobre o psicológico, uma reflexão importante. Então, nós, como seres integrais que somos, né, nós não podemos tratar o câncer, nós precisamos tratar o indivíduo, porque afinal de contas é o indivíduo que se cura, é dando recurso interno para ele buscar a equipe que pode dar suporte para ele, é que ele se cura, né? Mas é ele que vai fazer todo o trabalho frente aos recursos que ele encontra. E isso é uma outra questão que eu quero abordar também, que é assim, quem tem um convênio médico, num momento como esse, se sente um pouco mais amparado. E quem não tem? Né? E quem não tem, que tem que esperar a possibilidade de ser atendido dentro do SUS, né? Hoje, eu fico pensando de forma desesperada nessas pessoas. Então, nós temos sim que trabalhar e lutar pelo direito de cuidado, né, da mulher como um todo. No meu caso, eu procurei um convênio médico particular e eles me sugeriram uma vulvectomia. Mas quem cuidou de mim foi o SUS, tá? Eu tive a sorte de cair na mão de uma especialista em patologia clínica vulvar e eu fiz uma cirurgia de 1 centímetro e estou aqui, linda, maravilhosa. Então, faz muita diferença, sim, também a gente buscar profissionais que tenham conhecimento profundo da causa, né? Se possível, com dinheiro, se não possível, através de quem você tiver uma indicação. Isso também faz muita diferença, tá? A palavra câncer, né, ela já vem cercada aí de tabus, de sofrimento, de mutilação, de morte. Ela soa quase como uma sentença, né? Apesar da doutora brilhantemente ter desmistificado isso, né, realmente quando a gente procura rápido, quando a gente se previne, e se prevenir, eu acho, não é só fazer o preventivo regularmente, não é só fazer a mamografia regularmente, também, é claro, mas é estar atento, né, a todos esses fatores de risco que a doutora colocou, né? Buscar saúde é uma coisa bem maior do que só o exame. Algumas pessoas, né, até nem falam o nome, né, de tanto pavor que isso causa. Então, assim, é importante a gente desmistificar a doença e saber que, sim, para quem procura o atendimento rápido ou para quem se previne, sempre não há possibilidade desse risco acontecer. Então, o tipo de câncer, né, que a pessoa vai ter depende muito do tipo de multiplicação celular que determinou a gravidade, ou onde e como ele se desenvolveu dentro do indivíduo, né? No meu caso, por exemplo, era um câncer bauenoide maligno. Então, era 1 centímetro, mas podia me matar sim. Bom, diante do diagnóstico positivo, o que ocorre, né, com o indivíduo? Então, eu sempre falo, a questão da saúde mental, que ainda tem também muito tabu, muita fantasia sobre, né, as pessoas ainda têm muita resistência de buscar um profissional da psicologia para se cuidarem. Elas não sabem muito bem exatamente quando procurarem, mas
A verdade é, se a pessoa tem uma saúde psíquica e ela descobre que ela tem uma doença grave autoimune, ela vai ter uma condição diferenciada de enfrentamento da doença. Mas se ela não tiver essa doença, vamos supor que a mulher que foi acometida, ela já tem uma depressão, uma ansiedade, e quem não tem hoje em dia, né, gente? Isso, no momento do baque, vai desestruturar a pessoa, vai fazer com que ela sofra um choque emocional, e aí é que começa a acontecer o risco. O risco da despersonalização, do surto, porque há um processo de enfraquecimento do indivíduo, de insegurança, e é uma insegurança de, ela não sabe muito bem como é que vai caminhar a vida dela dali para diante a partir desta notícia. Então, a família, né, que vivencia normalmente essa notícia junto com o indivíduo, então é uma família estruturada ou não? Né? Existem famílias que, diante desse diagnóstico, elas pioram o quadro do paciente que está acometido. Porque se há um desequilíbrio, eles vão não enfrentar de uma maneira positiva, eles vão fazer com que aquilo se avolume, né? Tome uma proporção outra, e isso só vai prejudicar o indivíduo que realmente está acometido. E também é porque é uma doença que interfere em todos os setores da vida do indivíduo, né? Então, depois a doutora Rosine vai falar, por exemplo, das questões do afastamento do trabalho, dos direitos que essa pessoa vai ter, que eu nem sabia que eu tinha, né? E que é tão importante e as pessoas não divulgam. E isso tem um impacto sério sobre o psicológico, porque muitas vezes é aquela mulher que sustenta a família, que sustenta a casa dela. E aí? E essa interferência vai acontecer em todos os níveis, né? No lazer, na integração dentro dessa família, para uma mãe que tem filhos, então como é que ela vai contar para os filhos dela, né? Essa questão. E apesar dos avanços, né, da medicina, ainda existe sim uma seriedade muito grande nisso. Porque, estatisticamente falando, as pessoas morrem. O câncer é a segunda maior estatística de morte ainda no nosso país. A primeira são as doenças cardiovasculares. A segunda é o câncer. Então, é muito sério. Os medos, né? Então, a partir daí, o que vai acontecer com essa pessoa, né? A saúde psíquica prévia, né, fará toda a diferença, foi o que eu já coloquei. E no caso, por exemplo, da mulher que retira uma mama, ela vai ter uma mudança da autoimagem dela, né? E isso vai mexer com a feminilidade dela, com a maternidade, com vários fatores. Depende da idade que essa mulher está sendo acometida, isso vai ter uma interferência. E tem uma interferência física e uma interferência psíquica. Das incapacidades que ela pode vir a ter a partir daí. E o próprio medo, que isso é um medo muito importante, que acontece com a maioria das pessoas que têm câncer, é o medo de perder o controle. Porque num momento como esse, nós, mulheres autossuficientes, batalhadoras, né? Diante de uma notícia dessa, a gente perde o controle. A gente perde o controle de tudo, inclusive da nossa própria vida. Então é um momento onde a gente percebe que a gente, na verdade, não controla nada. Porque qualquer uma de nós está sujeita. Por isso que eu falo que é um chamado, né? É um chamado de uma séria reflexão, onde a gente percebe
que os nossos valores, eles precisam ser revistos, porque a gente dá tanta importância, né, para coisas que não têm importância. E num momento como esse, a gente ressignifica a vida, a gente percebe aquilo que realmente é importante. O medo dos preconceitos, né, do abandono, porque dentro da família, cada um vai reagir de uma forma, né? Então, o marido, por exemplo, no meu caso, eu tive um marido parceiro, que ficou ali do meu lado e que me ajudou o tempo todo, e que foi muito importante para o meu processo de cura. Mas a gente sabe muito bem que nessa hora existem homens que preferem bater em retirada e deixam a mulher sozinha no momento que ela mais precisa de apoio. E, de uma maneira geral, as famílias que também não têm muita saúde psíquica e emocional, elas não sabem conversar a respeito do que está acontecendo. Então, a tendência é todo mundo ficar em silêncio, sabe? Numa não comunicação, né? Num mutismo dentro de casa, que torna o clima muito pesado. E muitas vezes a gente fica assim, mas será que eu conto para minha mãe? Será que eu conto para minha irmã o que está acontecendo? Será que eu detalho que esse exame vai ser assim invasivo? Né? Então, esse apoio familiar, essa comunicação, ela faz muito parte do processo de cura do paciente, porque o paciente ele precisa se sentir seguro, ele precisa ter um pensamento positivo frente à doença, no sentido de que ele vai se curar, sim. A questão da esperança, que tão brilhantemente a Thaís colocou, né? Isso faz muita diferença no processo de cura. Eu me lembro que eu tenho uma prima, ela é professora de yoga, e naquele momento ela me mandou um CD de uma monja, né? Para que eu fizesse o que a gente chama de imaginação ativa de cura. Porque a cura, ela começa primeiro na mente da gente. Nós criamos o nosso universo, gente. Então, eu pensar que eu vou me curar, vai fazer eu me mobilizar para o processo de cura. Para procurar a pessoa certa, para fazer o exame na hora certa, né? E se eu tiver que passar por processos de cirurgia, eu saber que aquilo não vai me matar, que existe hoje uma alternativa de eu colocar uma prótese, né? Que a minha beleza, a minha feminilidade não vai desaparecer por causa daquilo. Então é muito importante a gente cuidar daquilo que a gente tem no psíquico e no emocional junto. Então, o câncer, ele vem desestruturando a família, né? E esse comportamento familiar faz toda, então, a diferença. Uma questão importante, que eu falei assim, há uma desestruturação do eu da pessoa, nesse momento. E a família, ela funciona como uma amálgama deste ego, ajudando ele a não se partir, que é o processo do adoecimento psíquico. Então, você ter o apoio de pares, você ter o apoio da equipe adequada, isso faz muita diferença. Tá? Cadê a Júlia? Já foi, obrigada. Então, o paciente que
quando ele já está acometido, ele tem que fazer diversos processos de adaptação na vida dele. Então, por exemplo, ele não tinha o hábito do exercício físico. Aí ele vai no médico e o médico fala para ele que para ele se curar ou melhorar, ele precisa fazer o exercício físico. Né? Ele não tem o hábito de comer bem. Né? Comer bem, comer com qualidade, comer fruta, comer verdura, comer na hora certa, né? Ter uma boa qualidade de sono. Então, tudo isso vai contribuir para o processo de cura dele. Agora, existem casos que o paciente está fazendo tudo isso e mesmo assim a doença está ganhando. Então, o que mais ele pode fazer, né, para continuar na luta e acreditando que aquilo vai dar certo? Então, ele tem que também estar muito aberto àquilo que vai chegar para ele de novidade. A medicina, ela está todos os dias se alterando. Mas, se você não tiver flexibilidade para aquilo, a gente acabou de ouvir a nossa colega ali falar da questão da resistência dela à medicação. A gente tem que ter um processo consciente dentro de tudo aquilo que a gente está atravessando quando a gente está doente? O que vocês acham? Eu acho que a gente deixa a cargo da equipe. Isso é uma pergunta que eu queria fazer para vocês. Dentro de um processo de adoecimento, vocês acham que a gente tem que ter uma conduta de subordinação ao médico, ao psicólogo, ao nutricionista, ou vocês acham que a gente tem que ter uma postura questionadora desse processo? É a tua vida, né? É da tua vida que estão falando, né? Como a própria doutora falou, quer dizer, você tem um caroço, você está sentindo, como foi o meu caso, a mão era densa, então não aparecia. Então eu fui insistindo, ou seja, eu fui questionadora, até que eu encontrasse de fato a resposta que a está responde. Gente, se eu não tivesse sido questionadora, eu não estava aqui. Tá? Eu não estaria aqui falando para vocês se eu não tivesse sido questionadora. A gente tem que questionar, sim, todos os profissionais que a gente vai pesquisar, ler a respeito, conversar com mais de um profissional, procurar alternativas de cura. Ou seja, e psicicamente falando, que essa é a parte que eu quero abordar, você precisa ser um ser ativo no seu processo de cura. E para você ser um ser ativo, você tem que confiar nos profissionais que estão te cuidando. É claro, se você também não fizer uma parceria com ele, você não vai caminhar para lugar nenhum. Mas você também tem que questionar e procurar os melhores profissionais, o melhor tratamento, tá? Porque senão é a tua vida que está em jogo. Então, dentro disso, procurou os fios, demorou, que outras alternativas a gente tem? No meu caso, eu tive pessoas que fizeram vaquinha para pagar consulta. Era a minha vida que estava em jogo. Então, agora eu fui muito resiliente diante de tudo que estava acontecendo comigo. Né? E é isso que eu recomendo que as pessoas façam. Está doente, descobriu que está doente, procura ajuda. Então, câncer, gente, a pessoa tem que ter muita humildade, de um modo geral, para se curar. Né? Então, é um processo que eu continuo sempre falando. Para mim, é um chamado. Eu acho que o Pedro tem conexão com... Então, assim, o foco, gente, sempre tem que ser na esperança de que você vai encontrar uma solução, porque essa esperança, esse otimismo, essa positividade e o apoio das pessoas que convivem com você fazem toda a diferença, tá?
Aqui eu queria falar um pouquinho da questão social, porque quando a gente não tem conhecimento, a gente tem preconceito, né? E muitas vezes, quando a gente descobre que tem alguém acometido pela doença, o que a gente faz, hein? A gente inclui ou a gente se afasta? Então, socialmente falando, existe também um preconceito, infelizmente, nesse sentido. Tá? Nem todo mundo está ali disposto a se envolver com o seu problema e a ajudar. E muitas vezes, justamente pelo fato de você estar doente, as pessoas te colocam de lado. Né? Então, eu estou falando isso porque, graças a Deus, aqui não tem ninguém doente, mas todos nós estamos sujeitos a estarmos doentes um dia. Né? Então, a gente precisa refletir também sobre como que a gente cuida de quem está doente. Né? Então, assim, aqui eu falo só um pouquinho, como eu já falei, de como se cuida, então, da pessoa que tem câncer. Né? Além dessa rede de apoio, dentro do consultório, a gente vai procurar fortalecer a autoestima desse paciente, mostrando para ele que ele é capaz de fazer o enfrentamento e superar. E nós vamos apoiá-lo no processo das adaptações que ele precisa fazer, dos recursos que ele precisa encontrar para fazer esse enfrentamento, dele identificar os direitos que ele tem, ou seja, o trabalho é um trabalho muito de apoio do eu dele, para que ele não deixe de ser o protagonista da vida dele. Então, este é basicamente o tratamento que é realizado. No meu consultório, como eu sou psicóloga analítica, eu vou verificar se ele tem viés de ansiedade, de depressão já prévio, se ele tem suporte familiar, e se ele não tem, esse é um paciente que a gente vai precisar tomar um pouco mais de cuidado com ele e, às vezes, fazer o cuidado dele junto mesmo de uma equipe médica. Tá? É claro que é normal ele ter raiva, ele ficar muito, muito triste, ele ter vontade de desistir, né? E tudo isso faz parte, sim, do processo, mas ele precisa enxergar que ele é capaz de superar. Então, o papel do psicólogo diante da doença, ele é fundamental. Então, a pessoa, muitas vezes, ela cuida do físico, ela vai na nutricionista para melhorar a alimentação, mas se ela não cuidar da cabeça, dificilmente ela vai conseguir dar conta. Então, ela não pode ter medo de procurar ajuda também nesse espaço. Porque o psicólogo, ele é a pessoa a te acolher, a manter ali o sigilo do que está acontecendo com você e por isso mesmo se tornar um vaso receptáculo protetor da tua personalidade. E existem os casos, quando ele faz um enfrentamento, faz uma intervenção e já supera, ótimo, ele vai fazer o acompanhamento, que em média é de 5 anos, tá? Ninguém está livre para quem já teve das recidivas. Então, é por isso que é preciso cuidar do psicológico, porque às vezes a pessoa acha que ela está bem e do nada vem uma nova notícia. Como eu tive uma vizinha lá de São Paulo, uma pessoa que eu amo muito, que cuidou, comemorou a vitória dela e agora, infelizmente, está de novo. Então, nesses casos, cuidar do emocional dessa pessoa é imprescindível, porque se ela acreditar que o câncer está vencendo, ela vai realmente perder para a doença. E para encerrar,
A ciência cada vez mais prova que quem reza, quem tem fé, quem tem apoio divino, tem muito mais possibilidade de encontrar o seu processo de cura. Então, no meu caso, foi um chamamento, como eu disse pela terceira vez. Porque naquele momento eu vi que eu não controlava nada na minha vida e que eu devia a minha vida a um controle muito maior do que eu. E se a gente tiver consciência disso na vida, a possibilidade de eu ter uma vitória sobre essa doença é muito maior, gente. Tá? Então, a gente não se sentir sozinho, a gente buscar o contato, né, dentro da sua crença, não importa qual a sua crença, mas a fé cura. No meu caso, eu acredito que eu fiz uma cura espiritual também. Tá? É isso que eu tinha para entregar hoje. Obrigada.